Oi, pessoal! O nosso episódio está muito especial. É quase como um episódio comemorativo, né, pessoal? Opa, com certeza. Há um tempo atrás, nós gravamos um episódio para anunciar que uma aluna nossa, a Maria Eduarda, foi vencedora de um prêmio muito importante. Esse prêmio já aconteceu e hoje elas estão aqui para nos contar detalhes dessa experiência, certo, meninas? Sim, com certeza. Vocês podem se apresentar novamente, por favor? Oi, eu sou a Maria Eduarda, eu sou do 9º ano A e eu fui uma das ganhadoras do F-Challenge junto com a teacher. Yes! Bom dia, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, Bom dia, boa tarde, noite. não sei que horas vocês estão assistindo. Sim. Eu sou a Kátia Arcas, professora da Duda, professora de inglês do Colégio Beca há 32 anos. Nós estamos aqui porque nós ganhamos o desafio da EF em 2025 e fomos de graça para Nova York estudar e conhecer um pouco mais. Show! E você, Dani? Eu sou a Daniela, a mãe da Duda, e vim falar do sofrimento que foi deixar a filha aí sozinha para Nova York. Perfeito. Sofrimento no início, né, Dani? Sim, sofrimento no início, porque ela tava com a companhia da teacher, o coração ficou mais tranquilo. Sabe, Dani, que você tá tocando nesse assunto, no sofrimento? Primeira coisa que eu quero perguntar para você. Como foi a sua perspectiva, que eu já sei a perspectiva da Duda e a perspectiva da Kátia, quando elas ganharam o prêmio? Né? Temos um episódio aqui exclusivo para falar sobre isso. Mas nós não sabemos qual foi a sua perspectiva no momento em que você descobriu que ela foi a vencedora. Você pode contar pra gente um pouquinho sobre isso? O momento que nós descobrimos que ela ganhou o concurso, eu estava com a Duda no carro, estava levando ela para o vôlei, em plena Marginal Tietê. E a Duda assistindo a live, daí falou, mãe, vai começar. Daí a hora que avisaram que era o 3º lugar, ela, que tinha feito da casa dela um verdadeiro estúdio, ela, eu vou desligar porque não foi eu. Eu falei, não, deixa aí. Daí falou, Maria Eduarda Camargo, ela, será que tem outra Maria Eduarda Camargo? E ela só acreditou e nós só acreditamos quando soltaram o vídeo dela. Daí eu comecei a buzinar na Marginal, a gritar, e o telefone dela não parou de tocar, dos amigos, da família, ligando pra ela, conversando, foi assim um alvoroço total. E como que você conseguiu continuar dirigindo depois dessa? Tinha que ir. Tinha que sair da Marginal para chegar na tranquilidade com aquela emoção. Daí parei o carro, nós se abraçamos, né? Beijamos, choramos. Foi assim. Que gostoso. E aí, para se acostumar com essa ideia, porque assim, é uma premiação muito importante, Sim. É um mérito enorme, porém, a sua filhinha iria para o outro lado do mundo, quase, sem a sua presença. Como que foi isso? Olha, foi difícil, porque assim, a Duda é filha única, nunca viajou sozinha, mal dorme na casa de amigos da avó, então sempre ali, 24 comigo e com o pai. Assim, eu fiquei feliz porque foi um mérito dela. Ela fez o vídeo, ela, né, se desdobrou ali fazendo. Então, eu tava muito feliz. E nessa felicidade, eu ainda não tava pensando na viagem. Tá. Então, eu não tava pensando na viagem. O pai dela, ao contrário, ele já ficou 2 semanas sem dormir. Ele, como que eu vou deixar essa menina viajar? Daí começou a ver passagem para ir, hospedagem. Então, assim, ele ficou mais tranquilo quando nós fomos na EF, que a EF mostrou toda a estrutura, o lugar onde que ela ia ficar, que ela não poderia sair de lá sozinha, e ela poderia sair sim com a Kátia, mas se eu fosse lá para tirar ela com o pai, ela não poderia estar saindo da escola. Então, é onde que a gente começou a relaxar. E daí comecei a conversar com a Kátia, a gente começou a se falar mais, daí eu falei, não, está em ótimas mãos, uma segunda mãe. Foi o meu papel. Show. Agora vocês, meninas, vamos iniciar do aeroporto? Vocês acham um bom ponto de partida? Como Acho foi que esse sim. momento, aeroporto? Bom, na semana da viagem, eu tava super tranquila, nem parecia que eu ia viajar. Eu tava vivendo assim, que a ficha ainda não tinha caído. No sábado, que era o dia da viagem, nossa, eu acordei
devastada, que aí eu percebi que eu tava indo pra outra parte do mundo, subindo sozinha, sem a minha família. Eu fiquei muito triste no sábado. Eu só chorava, só chorava, só chorava. Cheguei no aeroporto, triste também. Eu nem queria comer nada, não Triste sentia ou com fome. medo? Ou as Com duas os coisas? dois, ansiedade, nervosismo, tudo junto, misturado. Na parte que a gente tem que entrar pra imigração, que passa só eu e a teacher, eu olhei pra trás, toda a minha família, nossa, eu chorei muito, muito. Que aí eu percebi que eu tava indo sozinha pra um país que eu nunca fui, com uma língua diferente da minha. Mas aí, depois disso, quando eu olhei pro lado e vi com a teacher, aí todo o nervosismo passou. Quando eu entrei no avião, já tava mais tranquila. Mas até a parte de embarcar, nossa, foi bem sofrido. Aham. Eu também tive. Eu acho que assim, eu fiquei sabendo do desafio em abril, em março, passei para eles, em abril eles enviaram os vídeos. Na última semana de abril a gente ficou sabendo da premiação. Mas assim, ó, maio, junho, julho, e foi levando, né, Duda? A gente foi levando e tal. Tô ansiosa, nós vamos e tal. Mas na semana para ir, eu também passei por essa mesma questão, sabe? Eu fiquei ansiosa, a Pro Regina me mandou um áudio para saber se eu já tava viajando, eu respondi para ela chorando, sabe? Com a voz assim, que eu tô tão preocupada, porque é uma responsabilidade para mim Claro. estar com a Duda, Sim, né? sim, Eu sim. estava preocupada assim, será que ela vai ficar bem? Porque nós já sabíamos que nós não ficaríamos juntas lá no mesmo dormitório. Talvez nós não conseguíssemos fazer nada juntas, porque o nosso horário de aula Horário de aula. não seria o mesmo. Então, ao mesmo tempo que você está indo com a segurança de que é tranquilo, é uma experiência, quando que com 55 anos você vai ganhar uma viagem de graça para estudar em outro país. Não sei nem se eu tinha sonhado com isso um dia, mas quando eu vi o desafio, pensei, é possível. Então, também fiquei apreensiva na semana, né? Na hora que a gente olhou para trás, falei, galera, eu vou gravar um vídeo de vocês fazendo tchau pra gente. E postei esse vídeo. Muitas pessoas me responderam, Kátia, que experiência, que momento, parabéns, estamos aqui emocionados, aproveitei muito, e nananã, e aí a gente entrou mas eu precisava ser firme, né? Sim. Eu não queria deixar ela mais triste, preocupada, com esse mix, né, de emoções ali. Então, Kátia, agora você tem que ser a força aqui e vamos que vamos, né? O medo do avião não existe em nenhum momento. E aí a minha preocupação era, a hora que puder embarcar, a gente tem que estar ali na frente do nosso portão e tal. A Duda não quis comer nada, eu também só tomei ali um suco e vamos, né? Então a gente ficou ali plantada em frente àquele portão. Fizemos uma chamada no TikTok para o pessoal que quisesse acompanhar a gente, ver o voo mas acho que assim é uma experiência única. Tá. Nossa, eu fiquei aqui sentindo e tentando me colocar no lugar de vocês e principalmente no seu lugar, né, Ká? É aquele papel como se fosse um papel de mãe mesmo, Exato. né? Uma mãe por um filho, ela passa por cima de qualquer desafio, de qualquer medo, né? Sim. E você teve muito esse papel de uma professora, de uma mãe que estava ali para dar toda a segurança para ela. Quando nós ganhamos, a EF falou, eu não precisava ir com a Duda. Eu poderia ir em qualquer momento. Aí a Dani falou, você vai, né, teacher, com a Duda? Eu falei, vou. Eu vou, nós vamos juntas. Sim, eu nós falei, preciso da Duda junto com você. Se for sozinha, não sei se eu teria coragem de estar deixando. E ela ficou muito nervosa, muito nervosa. Uma hora que nós estávamos, né, Kátia, todos sentados na mesa e ela sumiu. Daí a Kátia, cadê a Duda? Daí ela tava com o padrinho dela lá fora, tomando ar. Daí meu irmão entrou e falou assim, Dani, ela quer entrar, ela já quer ir pro portão de embarque porque ela tá muito nervosa. Daí eu falei, Kátia, você se incomoda de entrar com a Duda? Ela, não, vamos. Daí foi a hora que ela desabou mesmo. Pra não correr o risco de desistir, né, Duda? Sim. Porque, nossa, na hora, você tem vontade de deixar pra trás e falar, não, depois eu vou de novo. Mas aí tem que respirar fundo, lembrar de todo o esforço que eu passei pra conseguir esse prêmio e aí ter a coragem de
seguir isso em aí. frente. E isso tem tudo a ver com muitos momentos da nossa vida, né, gente? O medo, ele faz parte, principalmente quando a gente vai viver uma experiência nova. Mas o importante é refletir sobre o que te possibilitou viver essa experiência. Você analisou que você estava em segurança, tinha uma escola por trás ali, tinha sua família, tinha a Kátia, tinha toda uma estrutura. Então você estava indo para um ambiente seguro. Eu imagino que você deve ter refletido sobre tudo isso. E aí foi com medo mesmo, né? Às vezes a gente não tem coragem para viver uma experiência e a gente vai com medo mesmo. E o mais importante é você voltar dessa experiência com uma sensação que valeu a pena encarar. Então, assim, eu ainda quero ouvir tudo que vocês viveram lá. Mas só pra saber, valeu a pena encarar esse medo? Demais. Uma das melhores experiências que eu já vivi, de todas. Foi incrível, incrível. Legal. Acho que valeu a pena porque na quarta-feira, eles chegaram na terça. Na quarta, ela tava sentada no sofá com uma cara feia. Falei, nossa, Duda, o que foi? Ué, eu tô no Brasil, né? Não tô mais em Nova York. Pronto. Ai, desculpa, gente. Eu não tô mais em Nova York. Eu falei, então melhora a cara. E aí, gente, chegando lá? Chegamos, desembarcamos, né? Passamos pela imigração. E o transfer da EF foi lá nos buscar. Porque, na verdade, a gente ficou em Tarrytown, que é próximo. Né? São 40, 50 minutos de Manhattan, né? E já o caminho, eu falava para ela, nós estávamos no transfer com a Malu, que ganhou em primeiro lugar, o Cauã em segundo, e mais duas adolescentes influencers, né? Eles foram no mesmo voo? Ou voos diferentes? Mesmo voo. Sim. Tá. Nós nos encontramos lá. Certo. E aí, como eu já tinha ido para lá em julho do ano passado, eu já estava, a van fazendo o caminho dela, a gente passou numa ponte, galera, olha lá, Manhattan, é aqui, não sei o que. Então, o medo, como você falou, a gente enfrentou ele e aí ele foi embora. Então, agora eu vou viver o momento, vou viver a experiência, esse medo não existe mais, vai para longe de mim. Então, agora, gente, olha aqui, olha lá e tal, as músicas, né, que ele foi colocando pra gente ouvir, é outro clima. É diferente, não tem como. E de repente você começa a subir, a guarita e tá lá. Todo aquele. Que é enorme, né? Nossa, a escola é enorme. enorme. E chegamos lá na EF. E aí passamos por todo o processo de ser recepcionados, pega a nossa carteirinha, que é a que vai abrir o nosso quarto. E olha, hoje à tarde, o que a gente fez à tarde, eu já nem lembro. Eu fui explorar Tarrytown. Isso. Ela foi pro Welcome Tour, que é para conhecer a cidade de Tarrytown. Aí a gente recebeu o que seria a nossa programação do mês, né? E a da semana aqui especificamente. Então, vocês podem ver que eu já me empolguei, que aqui já tem um controle de videogame, que teve noite de jogos, teve noite de filmes. Então, assim, não era só, não seriam só as aulas, né? Teve toda uma programação cultural tem também, toda uma que envolveu a programação experiência. cultural também. Certo. Toda uma programação. Aí aqui, os esportes, né? Que a Duda já viu aqui uma bola de vôlei. Opa, né? Vou jogar e tal. O nosso, para que turma a gente iria. Então, também com toda uma programação aqui. E aqui nós temos o tamanho da escola. Depois nós vamos colocar isso nas redes sociais do colégio para todo mundo ter uma noção. Mas todos esses prédios aqui são dormitórios. Então, você imagina a quantidade de pessoas que estava lá agora em janeiro, né, estudando. Alguns ainda estão, alguns estavam desde dezembro e tudo mais. Então, são vários prédios. E aqui da cidade de Tarrytown, tudo que a gente poderia fazer por lá. Então, a gente recebeu toda essa documentação e aí fomos para os nossos quartos compartilhados. Sim. Com as outras pessoas. Compartilhado com quem, exatamente?
Então, Quem estava no seu quarto com você? quando eu cheguei, eu já sabia que eu e a teacher não ia ficar no mesmo prédio, porque é separado por idade. Aí a mulher foi levando a gente, eu fiquei no último andar do meu prédio, no quarto andar, e eu fui subindo no elevador junto com uma menina, que ela era do Chile, mas eu nem sabia. Aí ela perguntou, ai, qual é o seu quarto? Eu, 418. Ela, você é minha colega de quarto, então. A gente deu sorte que nós duas chegamos no mesmo dia. Aí eu tava esperando dividir quarto com umas 3, 4 pessoas. Aí eu abri a porta do quarto, só uma beliche. Só eu e ela. Aí eu já fiquei assim, né? Meu Deus, vai ser só nós duas. Já fiquei mais nervosa. Mas a menina era Você ficou super mais legal. nervosa? Sim. Por quê? Eu tava esperando dividir o quarto com mais gente. Pra mim ia ser mais fácil, como se eu tivesse em casa mesmo, com mais gente pra conversar, dividir. Aí quando eu vi que ia ser só eu e mais uma menina, aí o meu nervosismo bateu. Aí eu fiquei, meu Deus, se ela não gostar de mim, se a gente não se entender. Mas ela era super legal. Aí a gente já conversou, ela era do Chile. Mas aí foi super tranquilo. Vocês mas conversaram na hora... em inglês nesse primeiro Sim, momento? Já tudo- desde o início? Tudo em inglês. Tá. Em nenhum momento você pensou assim, nossa, agora eu vou ter que me comunicar em inglês, ou isso já foi mais natural pra você? Isso já foi mais natural, eu já tava pensando nisso desde aqui do Brasil, e eu tenho mais facilidade em inglês do que mesmo que o espanhol, que é a língua dela. Então, pra mim, já era melhor mesmo em inglês, e eu já ia treinando mesmo, então foi tranquila essa parte de Tá, perceber que eu ia mesmo ter que usar o inglês. tá, caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Valendo agora, 100% do tempo em inglês. Uhum. Ah, E eu dividi com uma colombiana e uma chinesa. Quando eu cheguei, elas não estavam no quarto. O meu nome já estava na beliche, mas eu vi, tem alguém dormindo nessa beliche já. O meu tinha 3 camas, né? As 2 da beliche e mais uma. E a que estava sozinha não tinha nome nenhum. Eu falei, e agora? Vou lá falar, a pessoa não tá aqui, fiquei naquela, né? Aí, 3 portas de guarda-roupa, 2 já estavam ocupadas, tinha um livre. Bom, esse aqui é o meu. Coloquei minhas coisas ali e desci pra recepção. A Duda tinha falado comigo que elas não estavam encontrando a tomada. Falei, deve estar atrás da cama, enfim. E aí, então você imagina assim, o meu quarto aqui era o 219, que eu tava no segundo andar do prédio principal, que é o Butler. Um banheiro com 2 portas e o quarto ao lado mais 3 pessoas. Então, era um banheiro para 6 pessoas. E aí, descemos. Chegamos lá no desk para conversar sobre a tomada e tal. Meu primeiro conflito com a língua. Eu pedi ajuda para a moça, falei, elas não estão encontrando a tomada, tudo. Ela falou, it is behind the... E eu, o que é isso? A gente não entendeu o que era. Falei, bom, beliche é bank. Que outra palavra para beliche será que tem, né? E ela falou de novo, eu falei, desculpa, mas eu não estou entendendo atrás de que móvel. Ela, your bed. Eu falei, poxa, por que ela já não usou bed logo de cara, né, gente? Eu tô aqui para aprender, mas já me coloca uma palavra, né? Mas tudo bem. Aí, quando eu voltei pro quarto, aí ela foi pro welcome tour, eu queria dormir. Porque aí a tensão passou, relaxar eu precisava descansar. Se eu fosse fazer o tour com eles, eu não ia aproveitar o tour. Voltei pro quarto, a colombiana estava lá, a Catalina. Inclusive maravilhosa. Ela é diretora de filmes e séries. Tem 2 séries na Netflix dela. Assisti. Uma é simplesmente Alicia e a outra é Fake Profile. Enquanto nós estávamos lá, foi ao ar uma novela dela, Las de Siempre. Na noite da estreia, eu estava com ela no quarto e fiquei acompanhando. No dia seguinte, ela deu uma entrevista maravilhosa. Quando eu voltei, ela estava lá. E aí, só em inglês. Ela está estudando lá desde dezembro. Aí, quando ela não conseguia falar uma palavra, ela ia pro espanhol. Falava para mim, é uma palavra muito próxima do português. E aí, nós duas fomos encontrando um ponto de equilíbrio para essa comunicação. Aí, ela me explicou como funcionava, o horário de banho, nananana. Falei, será que alguém vai tomar banho agora, à tarde? Ela falou assim, não. Porque eu e acho que era a Lau, nós tivemos aula de manhã. E as 3 do outro quarto tem aula à tarde agora, de segunda. Falei, então é agora que eu vou tomar meu banho e vou descansar. E aí, deitei, descansei,
voltei, aí o jantar lá era a partir das 5h30, que aí era no outro prédio. Fui lá para jantar e tal, quando eu voltei, olhamos pela janela, grata, já surpresa da neve pela primeira vez. Já no primeiro dia? No domingo à noite começou a nevar. Uma ventania, fiquei com muito medo, porque lá era um convento, onde é o campus da EF. Depois virou uma universidade, então os prédios são muito altos, né? Aquelas construções. E imagina, eu estava no segundo andar do prédio principal, de frente, assim. De frente o rio Hudson, tudo aberto, então o vento vinha todo ali, não tem uma veneziana para fechar a janela. E eu falei assim, meu Deus, e aquele vento. E aí a chinesa chegou e ela falou assim para mim, calma, é assim mesmo o barulho, mas você vai dormir bem. E depois dormi bem e foi. Mas essa questão de conviver com as outras pessoas, eu também estava preocupada, essa questão do compartilhar e tudo, mas foi tudo muito tranquilo. Uau! Imagino que vocês que estão nos assistindo estão fazendo essa viagem junto com as meninas, né? Eu, pelo menos, estou. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algo, deixem aqui nos comentários, que assim que possível as meninas podem ir respondendo, com certeza, certo? Sim, com certeza. E se você conhece alguma pessoa que sonha em fazer um intercâmbio um dia, esse é o momento de já ir compartilhando esse episódio para que eles possam viver a experiência junto com vocês, certo? Sim. Dudinha, como foi o seu primeiro dia? Então, o primeiro dia, quando a gente chegou lá, assim como a teacher disse, a gente fez toda a parte do check-in, eu conheci a minha colega de quarto. Depois de arrumar umas coisas no quarto, eu tinha conversado com algumas meninas, elas eram brasileiras mesmo, e a gente decidiu que a gente ia andar por Tarrytown, que como a maioria de lá só tinha 15 anos, a gente não pode pegar o trem para Manhattan sozinha, a gente só pode ficar em Tarrytown. Aí a gente desceu pra lá, foi em algumas lojas de conveniência, olhou umas coisas, passamos no Dunkin' Donuts pra tomar um chocolate quente. Na ida é uma maravilha, porque no mapa dá pra ver mesmo. A escola, ela é numa colina, então é só descida, é tranquilo. Na hora de voltar, nossa só subida. Senhora, só subida. É sofrido. Depois não dá nem vontade de descer mais pra não ter que subir. É sofrida a volta. Mas aí voltamos. Aí eu fui pro meu quarto, tomei um banho. Aí eu fui ligar pra minha mãe pra contar das notícias. Eu tava tranquila quando eu cheguei lá. O medo já tinha passado. Eu liguei pra minha mãe. Quando eu vi o rosto dela, nossa, eu comecei a chorar tanto. Ai, tanto, meu tanto. Deus. Aí eu já fiquei nervosa, porque o adaptador não tava encaixando. Eu não conseguia usar um secador. Falei, me leva de volta pro Brasil. Não quero mais ficar aqui. Sério? Nossa, no primeiro dia eu fiquei desesperada. Nossa, Dani, que desespero, Nossa, hein? eu fiquei desesperada. E assim, eu não queria Meu transparecer Deus. o que estava acontecendo. E ela, mãe, eu não consigo fazer nada, eu quero voltar pro Brasil agora, mãe. Eu falava, calma, Duda, respira, né? Respira. Ela, tá, tô respirando. Eu falei, então tá, eu vou te mandar um vídeo de como usar o adaptador. Daí mandava, olha, o vídeo chegou aí. Ela, ai, mãe, chegou. E ela chorando e eu, né? Por dentro, tava nervosa e eu lá, sorrindo pra ela. Falei, ó, liga pra teacher, fala pra teacher se você pode conversar um pouco com ela. Você desce e dá um abraço, nada melhor que um abraço nessas horas, né? Eu falei, você desce e dá um abraço nela. Daí ela, então eu posso ficar em chamada de vídeo com você até eu chegar lá embaixo? Eu falei, pode. Daí ela foi descendo com a chamada de vídeo, daí quando ela chegou lá embaixo, ela falou assim, mãe, qualquer pessoa pode entrar aqui. Olha, não tem muro, não tem portão. Eu falava, calma, Duda, você tá em outro país, é normal. Aí as leis são outras, ninguém vai entrar, porque não pode, né? Daí é onde ela foi se acalmando. Ela, então tá, então eu vou ligar pra teacher. Daí eu mandei mensagem pra Kátia. Kátia, a Duda tá desesperada. Ela, não, Dani, ela me mandou mensagem, eu tô indo lá agora. Vamos ficar juntas. Demos o abraço e ficamos juntas lá. E logo veio o pessoal que ela encontrou, aí já sentou, jantou com eles e deu uma acalmada. Deu uma acalmada. Mas foi tenso, assim, pra mãe foi, acho que a pior parte. Ah, eu imagino. De ver o desespero dela, eu não tô conseguindo fazer nada, eu quero voltar pro Brasil. Eu falei, calma.
Daí respirei, ela foi, daí eu só fiquei tranquila a hora que a Kátia me mandou a mensagem. Dani, ela tá calma, ela já tá com a turminha, relaxa. Daí onde que eu consegui E relaxar. aí, naquela noite, a gente teve a noite de cinema, que foi a primeira. Aí ela tava lá comigo, e de repente eu vi que ela tava bloqueada e falei, Duda, você quer ir com o pessoal? Vai. Eu quero ver como, porque a minha experiência eu quero levar daqui tudo que for prática pro pessoal no Brasil. Então, eu queria viver todas as experiências para saber como que elas seriam organizadas, conduzidas, tudo para trazer para cá. Então, eu queria muito aquela sessão de cinema. Ela, ai, teacher, então eu vou sair. Então, vai. E a Duda queria a galera. Sim. E a Duda queria a galera. Eu falei, vá, pra você já aproveita. Sim. Já vai fazer sua amizade. E isso é um sinal também que você já estava mais tranquila, né, Duda? Sim, depois de conversar com a teacher, eu fiquei super relaxada, mas acho que a crise mesmo foi que quando eu tive o primeiro problema, eu vi que eu realmente estava sozinha, longe de todo mundo, longe de casa. E aí, tipo, eu tento uma vez, aí não dá. Aí eu tento de novo, não dá. Aí eu viro, tipo, chamo minha mãe. Não tinha minha mãe pra chamar pra me ajudar. Então, no primeiro problema, eu já fiquei desesperada. Eu já vi que eu tava num quarto com uma completa estranha, que eu ia ter que ficar ali sozinha, só eu e ela, com aquele vento, com aquela neve. Mas aí depois de falar com a teacher, ficar com os meus amigos, aí já foi super tranquilo. Eu achei que eu nem ia conseguir dormir na primeira noite, nossa. Dormiu. Capotei, só acordei no combinou próximo dia. Combinou de jogar Roblox e no fim nem jogou porque apagou. Minha colega de quarto que me acordou, aí quando ela foi me acordar, na minha cabeça eu ainda tava no Brasil. Eu quase que ia fazer assim, sai mãe, me deixa dormir. Aí eu abri o olho, aí eu vi uma menina e eu lembrei, eu tô em Nova York. Muito bom. E era a amiga que acordava ela todos os dias. Ela não colocava o celular pra despertar. A amiga do quarto que acordava ela. O meu horário de aula bateu muito com o horário de aula dela. Então eu perguntava, que horas você vai acordar? Ela, umas 7, 6:30. Eu falei, então você pode me acordar, por favor. Ela era mais velha que você ou mesma idade? Ela tinha 17 anos. Então ela já podia sair pra Manhattan sozinha, fazer as coisas dela. Mas sempre a gente se encontrava no quarto porque a gente tem o curfew. A gente tem que estar, bater ponto. Tem que estar no nosso prédio no máximo 11 horas, senão a gente leva uns avisos. Se você toma 3 avisos, você tem que fazer serviço comunitário. Nossa! Na parte do almoço, na janta, era só os adolescentes servindo a comida, servindo a gente. pegando que os era pratos. o serviço comunitário, porque não... Sim, porque eles não não estavam no estavam quarto no horário. Olha que ideia boa, hein, gente? Pra troca de aula. Exato. Não, era assim. E a gente viu que funcionava mesmo, porque no último dia, né, no penúltimo que nós estávamos lá, uma menina que a gente conhecia, que era do convívio nosso, do grupo, tava lá servindo a comida. Nós na fila, e ela passou cortando a fila, né? Passou por todo mundo. E a gente, nossa, que sacanagem, né? A gente aqui na fila, esperando em pé, faz 20 minutos pra subir pra refeição, e aquela galera passando ali e tal. Quando subimos, ela tava lá servindo, porque ela chegou atrasada pela 3ª vez. Onde a mãe ficava mais tranquila, né? Porque sabia que ela tinha o horário a cumprir, né? Então, 10 horas ela tá no quarto. 10 da noite, lógico. Isso. Tá. Com limite até às 11. E se passasse desse horário, porque eles estavam com a atividade da EF, aí o tutor responsável por aquela atividade acompanhava todos os grupos. Sim. Avisando, estava comigo. Aí deixava entrar. Estava comigo. Legal. Deixava entrar. Show. E aí, depois? Conta. Aí descobrimos que a Duda precisaria fazer os testes novamente. E eu também uma entrevista, porque não sei o que aconteceu, mas o meu link da minha prova daqui que eu fiz não estava sendo linkado com o aplicativo, com tudo que eu estava fazendo. Aí fomos lá conversar, e já tinha aula na segunda de manhã. Não, na segunda de manhã nós fomos ao auditório primeiro, né? Foi um momento lindo no auditório, porque nós fomos receber as orientações e estavam todos que tinham chegado no domingo, estavam nesse auditório. Então, você imagina, pessoas de todos os lugares do mundo fazendo ali uma conversa. Quem é você? De onde você veio? Por que você estava aqui? E eu estava no fundo do auditório, que eu demorei um pouco para chegar, e o primeiro que veio conversar comigo foi um sul-coreano. Então, ele perguntou meu nome, perguntei o nome dele, a idade,
Aí eu perguntei por que ele estava lá, ele disse que estava aproveitando as férias para estudar, e ele perguntou para mim, eu falei assim, eu estou aqui, eu sou professora, ganhei o desafio como aluna. Quando eu falei, sou professora, na hora ele se curvou. Nossa. E me agradeceu por estar lá estudando. Que lindo. Porque professor tem que me segurar para não me emocionar. Mas ele falou da importância de ser professor para eles. Né? Então, foi lindo. E aí você vai conhecendo Legal todo mundo. ter essa experiência, né? Sim. É um traço da cultura deles muito forte. Eles valorizam demais os professores, assim como deveria ser em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Mas a gente ter contato com uma situação dessa e saber que existe mesmo. Exato. É muito emocionante, né? Exato. Então, enquanto depois eu conversei com mais 2 rapazes, que, prazer, nice to meet you, né? Shaking hands, deu as mãos. Eles não dão as mãos, eles se curvam, né? Pra cumprimentar. E aí, me identifiquei com o professor que estava lá, ele era uma Catiarcas versão New York, porque ele que colocava a música, ele que agitava a galera, todo mundo batendo palma, e aí, vocês estão gostando, e agora isso, agora aquilo. E aí, eu precisei conversar com ele, então nós já sabíamos que a Duda teria que refazer as provas, porque eu recebi essa orientação aqui, eu estaria no grupo 50 a mais. Quando o tutor desse grupo foi me chamar, meu nome não estava na lista. E ele não estava entendendo por que meu nome não estava na lista. Aí ele me colocou com um outro tutor, que era 18 mais, para todos os níveis também. Meu nome também não estava na lista. Aí ele falou, bom, você vai para o auditório, lá vai ter um outro tutor, você conversa com ele. Aí terminou a apresentação, até os 15, aos 16 anos fez um grupo, né, Duda? Porque seria acompanhado por uma outra pessoa. E eu fiquei na filinha ali esperando para conversar com ele. Contei para ele, né, e eu estava com o colégio fez para nós um cachecol, que a gente usou lá, então, com o nome do colégio, a nossa bandeira linda. Que legal. A hora que ele me viu, ele já fez assim, Brasil! We love Brazil. We love Brazil. Tell me what do you need? Me fala o que você precisa, o que você quer, né? Ele falou. Eu falei, olha, eu sou professora, expliquei, contei para ele a história. Ele falou assim, tá. Então você gostaria de vivenciar a sala de aula? Eu falei, por favor, independente do nível, eu quero vivenciar a experiência da sala de aula todos os dias. Porque por curiosidade, quem faz esse pacote 50 a mais, que eu achei muito interessante, tem algumas aulas, mas a maior parte do tempo são visitas. Então, é o inglês na prática. Eles vão para o restaurante Intertown, eles foram visitar uma fazenda, eles foram visitar uma vinícola, eles foram para Sleepy Hollow, que depois a gente foi também, que é a cidade da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Então, eles fazem muito prática. E eu não queria essa prática, eu queria a sala de aula. E a F foi incrível. Que aí nós fomos pro desk lá de novo. E aí ele falou, ela gostaria... Você aceita ficar nessa turma? B2.3, 18 mais? Eu falei, claro, com certeza. Ele falou, você vai aproveitar muito. E aí lá eu precisei fazer uma outra entrevista com a professora Sidney. Entrei na sala dela e aí começamos a conversar. E aí eles perguntaram várias coisas. Ela falou, o que está acontecendo no Brasil agora? Falei, nossa, eu lembrei do Wagner Moura, já falei dele, ela já anotou, porque ela ia assistir, enfim. Essa é a vivência, falar de tudo, né? Em inglês. Que delícia. Que delícia. Então, podemos esperar muitas novidades aí para 2026 em sala de aula e nos seus projetos. Algumas, mas o que me deixou muito feliz também é que as aulas já são muito parecidas com as minhas. Que legal. Com jogos, os professores, eu tive 2 professores. Então, eu tive 2 aulas lá, dividido por... Os livros são divididos por categorias, né? Eu participei de 2, então esse daqui é só vocabulário. Então, eu tinha uma aula só para vocabulário. Essa daqui, em inglês geral. Isso daqui é só gramática. O inglês geral, para eles, é só gramática. E eu ajudei as minhas colegas de quarto a estudar para a prova. Então, à noite, 2 noites, eu fiquei com elas estudando. Eu não saí, não fiz nada. E elas ainda tinham um livro de idioms e um de
Ai, não lembro agora o título. Mas são 5 títulos diferentes de livros das aulas que você frequenta. Então, aí eu fiz a entrevista e fiquei sabendo, recebi o meu schedule pelo aplicativo, quais aulas eu teria, em qual prédio. Lá são os alunos que mudam de sala, então muito legal, né? Uma Starbucks no prédio, mas a gente não conseguia pegar nada lá porque estava sempre cheia. Mas eu queria desfilar pelos corredores com copo de café. Uma coisa muito filme, né, mas não gente? foi possível. Muito filme. Muito filme. E a sua experiência, Duda, da prova? Então, quando eu cheguei lá, por ter 15 anos, eu tive que entrar numa live e a mulher foi explicando um pouco do que aconteceria. E eu já tinha feito a parte escrita da prova de escuta aqui no Brasil, e eu já tinha mesmo feito a parte da fala também em live com uma mulher, que eu já queria me livrar de tudo, já chegar lá com tudo certo. Aí no final a mulher falou que apareceu uma lista com o seu nome, se seu nome tivesse em verde, você podia sair da live, aproveitar o dia. Se seu nome tivesse em vermelho, você ia ter que refazer. Você não fez ainda a parte da fala, você ia ter que refazer. Em amarelo, você ia ter que refazer os dois. Aí eu fui procurar o meu, super tranquila, que já tinha feito os dois. Eu tava no amarelo. Falei, não acredito, vou ter que refazer o teste. Aí eu fui lá depois, até com a teacher, porque eu tinha achado muito esquisito isso. Mas a mulher disse que um resultado de um teste meu foi muito diferente do outro. Ela até perguntou se eu fiz o teste sozinha, se eu usei a ajuda de alguém. Eu falei, não, fiz tudo sozinha. Ela disse que tinha sido uma nota muito alta, e então eu precisei refazer os dois. A teacher só teve que fazer a fala. Minha mesmo, as minhas notas são altas. Pois é. Qual a surpresa? Eu fui refazer vencedora, querida. A parte da escrita e a parte da fala. Então, na segunda, de noite, já tava todo mundo com a grade de aula certinha, já sabia o que ia fazer. E eu sem nada, que eu ia ter que refazer o teste de novo, perdida ali. Aí no dia seguinte eu fui de manhã, tive que fazer os 2 testes. Saiu uma nota até mais alta do que eu tinha feito na escola. Aí você olhou pra ela, viu, baby? Eu te disse. Eu fiz a parte da fala. Aí eles me colocaram na sala C1.1. C1? Uau! E a gente tem umas spin classes, que o da teacher era de vocabulário, que é uma aula de interesse pessoal. O nome da minha era American Ways. A gente viu muita coisa de passaporte, como se naturalizar no, tipo, estadunidense, processo de naturalização em outros países. Essa parte toda de passaporte, de visto, foi isso que eu vi nas minhas aulas à parte. Show. E tinha lição, gente? Eu Como não se fosse tive. uma lição de casa? Eu não tive nenhuma, só o que eu fiz na sala, não tive trabalho, projeto, nada. As lições eram todas na sala. Na sala. E normal, depois você estava livre para viver as experiências. Sim. E você, Eu Ká? tive lição, toda feliz. Toda feliz. Ai, como é nerdola, meu Deus. Entregar no caderno, o professor passou, vistou o caderno, entregou folha para fazer. E eu amando. Então, depois ele passava exercício, né, para a próxima aula. Então, voltava pro quarto, fazia a tarefa, porque na próxima aula ele ia olhar. A minha aula de vocabulário tinham 5 franceses, um sul-coreano, uma belga e um italiano. Aí no dia seguinte, né, o professor, ok, let me check your books. Então a gente abriu o livro e tal. Só eu tinha feito a lição. Os outros não tinham feito a lição. Sério? Mas ele não deu tempo para fazer na aula. Ele falou, bom, vamos corrigir e tal. Quem quer responder? Eu respondia primeiro, né? Já garanti o meu. Sua LCP? Minha LCP tava ali, ó, garantida. Respondi e tal. Aí ele ficava esperando e eu me coloquei no lugar dele, porque ele esperando mais alguém responder e os outros tudo se olhando assim, tipo, e agora? Não fiz, né? Aí ele, é muito fácil, vamos relembrar o de ontem. Aí alguém respondia e tudo. E ele colocava a palavra num contexto pra gente entender, fazer nossas frases e final da aula, jogo. Ai, que gostoso. Jogo. Aí eu fiz com o sul-coreano e o francês. Mas eram jogos sobre geografia, gente.
e geografia pra mim. Mas tudo bem, em inglês, né? Vamos lá. Aí, no continente tal, qual país, isso e aquilo, eu... Botando fé no sul-coreano. Falei, ele vai saber. Ele fazia assim... Ele não lembrava. O amor, o povo. Aí o francês, eu acho que é isso. O que você acha, professora? Porque aí, quando... isso que foi legal também. Nas turmas, quando eu me apresentava, porque chega aluno toda segunda-feira. Então, na verdade, eu cheguei na terça, nós não participamos de aula não participamos de aulas na segunda, por causa desses trâmites aí de refazer teste e tudo mais. Então, quando cheguei na terça-feira, o professor veio, aí eu precisei me apresentar. Aí, quando eu falava a minha idade e que eu era professora e porque eu estava lá, todo mundo batia palma, que legal. Depois vinha conversar comigo, como é que tinha sido o desafio, quem era minha aluna, se eu estava estudando com ela e tudo mais. E aí o francês, professora, o que você acha? Tá ótimo, imagina, que país é esse? Eu só conheço países do... Conhecia, gente, mas não é... Então, não é o seu forte, não é o meu forte, a geografia. Então eu falo assim, ó, se tem no tabuleiro do War, eu sei. Se não tem no tabuleiro do War, um ou outro, mas não me pede o continente, a capital, porque... Então foi muito, muito legal essa experiência. Que show. E em algum momento vocês passaram por um teste para verificar qual o conhecimento que vocês adquiriram lá, como foi essa experiência? Teve um teste final, uma provinha, o que teve? Não teve. Não teve. Porque tem para quem faz o curso de 2 semanas, né? Sim. Tá. A cada semana que você ficar lá, de segunda, acho que você tem que refazer o teste pra ver se você subiu de nível e tal. Mas como Você vai redirecionar suas a gente aulas. ficou apenas uma semana, Não chegou não teve. Não chegou. nesse momento. Mas e aí, a autoavaliação de vocês? Vocês acreditam que vocês tiveram um ganho nessa semana em relação ao inglês, a conversação, a tudo isso? Eu acho que sim, porque a minha fala é uma das coisas que eu acho que eu sou mais insegura em questão ao inglês, é a minha parte de fala. Só que eu tava sempre ali com a minha colega chilena, então a gente conversava. Em uma das minhas aulas eu fiz dupla com a menina do Peru, ela tinha descendência japonesa, então ela já me contava do país dela, ela já disse que ela já veio para São Paulo, sempre em inglês. Eu fui no Dunkin' Donuts, fiz o pedido em inglês. Uma vez, quando eu tava na Grand Central também, que eu vi que eu não ia conseguir pegar a janta, tive que comprar um lanche. E quando eu vi que eu já tava melhorando mesmo, foi quando eu queria perguntar sobre aquelas máquinas que fica com lanche. Vending machine. Sim. E eu não lembrava o nome disso. E eu queria perguntar pra um staff DF, eu não conseguia lembrar. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que me virar. Aí eu fiz pra ele, the box with food inside. Ele, the machine, eu, yes. Então eu já tô mais tranquila, eu vejo que eu consigo me virar. Já me sinto mais segura com a parte da fala em inglês agora. Legal. Super positivo. E você, Kai, em relação à prática de sala de aula? Eu voltei, como eu disse, super satisfeita, feliz, porque nós trabalhamos com as metodologias ativas, mas eu fiquei feliz quando eu vi que, por exemplo, essa questão da gramática, tem que ter o caderno, tem que ter a escrita, tem que fazer, tem que refazer. Então, tem que treinar. A outra aula, que era de gramática, quando eu entrei, o professor Roy, ele tem um quadro na sala dele, Excelência em Aulas, por 2 anos consecutivos, de parabéns, assim, atrás dele. E ele fez o Jeopardy, que a gente jogou à noite também, que a gente vai ganhar, vou contar que a gente ficou em 3º lugar. E... jogos para você entender, e ele colocava o exemplo e tal, e aquela coisa de pair working, que é trabalho em dupla para ver se o amigo tá entendendo. Troca entre pares. Não deu certo, o pair vai pro grupo, 4 pessoas, e muda de lado, e agora vem uma pessoa, senta do seu lado, faz o outro. Então, assim, com relação à nossa vida em sala de aula, de prática, para que dê resultado, eu voltei super feliz. Porque já é o nosso trabalho no colégio. Sim. O Beca... nota 10 em relação a isso, não só das minhas aulas, mas minhas, suas, dos nossos colegas. E em relação a conteúdo, ele estava trabalhando orações condicionais, que é a última matéria do 9º ano. Então, eu vi como ele explicou pra turma, e seria uma forma de eu usar essa explicação, que eu achei super legal, para fazer com o pessoal em sala. Então...
A forma que ele cobrou o nosso resultado para saber se a gente tinha feito, se a gente tinha entendido depois da escrita, eu achei sensacional. A coleta de dados. A você coleta diz. de dados, Tá. Foi ciência que eu não vou contar aqui como foi. Você não vai estragar, Senão né? vai estragar, mas foi super legal. E na sexta-feira, que foi a última aula com ele, então eu tive 3 dias com ele e 2 dias com o professor de vocabulário. Ele avisou para nós que na segunda-feira, 19, toda terceira segunda-feira de janeiro, é Martin Luther King's Day. Então é o dia de celebrar Martin Luther King. E aí ele trouxe para nós uma aula sobre blues. Eu tenho trechos de uma partitura, ele ensinou para nós as notas musicais, quais eram as notas, o tom de cada uma, ele levou o violão dele, e aí nas 4 notas, espero não estar falando besteira, ele andando pela sala fazendo tandam, tandam, que é a base do blues, e explicando para nós o conteúdo. Gente, Que delícia. sensacional. Que delícia. Fez uma apresentação de slides, colocou lá onde nasceu o blues, por que nasceu, falou de Rosa Parks, falou de Elvis Presley, e daqui a pouco ele fala, agora nós vamos trabalhar com rima. Aí um site, cada um de vocês vai escrever 3 versos, explicou qual era a composição do blues e falou, olha, as 2 primeiras frases, os 2 primeiros versos, as pessoas vão entender o seu recado, e no terceiro é para você se despedir desse verso. Tá bom, dessa estrofe. E em especial eu quero ouvir da Kátia e do Matisse, essa turma já era maior, tinha 20 alunos, uma brasileira, argentino, chileno, colombiano, italiano, franceses. Aquele caldo cultural. Aquele caldo cultural. Sul-coreana, japonesa. Aí ele falou, em especial da Kátia e do Matisse, eu quero esses versos e tal. Aí eu escrevi, Hello fellows, it's time to go. Olá amigos, é hora de ir. I'm leaving with gratitude, eu estou partindo com muita gratidão. I hope you know. O go pra rimar com no. Beleza, entreguei pra ele, ele achou ótimo, o Matisse também entregou. Ele fez assim, hey bro, we don't have rhyme here. Não tinha rima, acho que ele não entendeu qual era. E aí, pra eu desabar em lágrimas, ele pegou o violão e cantou o meu verso. Que legal. Cantou os meus e o do Matisse também. Aí fez todo mundo cantar, porque ele colocou na lousa. Uma lousa lá maravilhosa. Eu queria trazer a lousa no meu bolso. Porque escrevia com o dedo, partilhava. Sensacional. Escrevia com o dedo? Isso. A nossa tem as canetinhas, né? Pra Sim, você pegar. a nossa lousa digital. Isso. Só que lá não. Você sobe e aí aparece as cores, você clica e é o seu dedo que escreve. E aí ele fez isso, aí ele falou, agora vamos tirar uma foto, porque aí já era sexta-feira e já era a nossa festa de formatura. Então, aí ele tirou a foto, tudo, me agradeceu demais, falou que foi um prazer, pra manter contato, mandar e-mail pra ele, e isso foi incrível. Que show. E você relatando a experiência é algo muito parecido com o que você já faz no Beca, né? Que nós temos ali o estudo da língua inglesa, sempre atrelado a algum conteúdo importante, além da língua inglesa. Então eu vejo seus projetos, uma hora é cinema, uma hora é rádio e TV, outra hora é animais, né? Você sempre tem um conteúdo além da língua inglesa. Então você contextualiza toda essa questão da língua, e lá também, pelo que eu vi, foi feito de uma maneira totalmente contextualizada. Totalmente. Não é aquela questão de decorebinha de frase em inglês, né? Não. Sem contexto nenhum. Sim, então tinha a parte da apresentação do conteúdo, um warm-up ali. Aí a parte de registro, listening, ouvíamos, e agora, true or false, nananana. E depois essa parte de compreensão de leitura também. As 4 habilidades. As 4 habilidades. E aí, pra fechar, ele também fez esse jogo, que é o Jeopardy, que nós jogamos lá. E eu nem lembrava, a hora que a gente tava jogando, a Duda falou, você já fez com a gente em sala esse jogo, né, teacher? E eu nem lembrava, porque eu fico trocando os jogos, não faço sempre os mesmos, né? E aí todo mundo queria ser do meu time, né? Porque ia ser gramática, nós somos o time da professora. Aí ele falou, não, o time dela vai ser esse aqui já. Que era eu, uma francesa e as 2 sul-coreanas. As 2 bem quietinhas, assim. E a forma que ele separa os grupos e dá nome para os grupos também, sensacional.
Pode contar ou ainda não? Ainda não. Tá. Então, depois a gente faz... eu posso contar num outro momento, mas Tá. muito legal. Show. A forma que ele selecionou os grupos e fez a gente participar. E lógico, aí em sala de aula a gente ficou em primeiro lugar. Porque eu já falei assim pra elas, vamos apostar 500. Aí elas, 500? 500, os outros grupos, 500? E aí quando eu decidi apostar 500, nosso grupo era o último. Eles tinham apostado 100, 200. Que Lembra o tinham teste da segurança. confiança, Lembra né? o teste da confiança, lembra? Uhum. Aí eu falei, não, já vou começar com 500. Aí os outros grupos ficaram agitados. Porque imagina assim, são 5 colunas. Então éramos 6 grupos. Não, são 6 colunas, éramos em 5 grupos. Então, eu comecei apostando em 500. Se todo mundo decidisse apostar 500 de novo, só eu teria a chance de apostar 500 novamente. E aí os outros grupos já começaram, mas agora não adianta, ela vai ganhar. Aí ele, não, mas vocês têm que tentar, ela pode errar. Não, mas ela é professora. Eu falei, eu não vou errar, gente. Bem modesta. Eu não vou errar, gente. Mas assim, apreensiva, porque aí eu não poderia errar mesmo, né? E nós ganhamos com 1.400 pontos. Que eu fui 500, 500 e 400. É isso aí. E a festa de formatura, Duda? Ai, foi um momento lindo que eu vi que aquele ciclo ali, minha parte do intercâmbio estava se acabando. Foi muito legal. O cara que organizava isso, ele era muito legal. Quando ele via que a gente era do Brasil, ele ficava muito feliz. Ele colocou o Charlie Brown pra tocar. Foi muito legal, ele sempre dançando. E aí a gente recebe o diploma que eu trouxe. Eu esqueci o meu, ainda bem que ela trouxe o dela. Aqui. De me parabenizando e o certificado do meu curso de C1.1. Show. Uma Nossa, porcentagem. parabéns. A gente recebeu por porcentagem de horas, né? De participação. Porque aí a gente não refez um teste. Sim, mas ela já chegou num nível muito alto, né, cara? Sim. Já chegou lá em cima, né? É. E aí, gente, pra finalizar, quais as experiências vocês querem contar ainda? Meu Deus, pega os dois livrinhos. Ai, acho que Fomos para a Broadway e assistimos o Wicked lá. É. Sensacional. Andamos naquele ônibus escolar amarelo. Ícone, né? caiu meu ingresso. Olha lá. Aqui o de Wicked, que a gente recebe antes de toda a peça. Nossa, é Demais. mágico, é lindo, lindo. Dá vontade de chorar só de entrar, nossa. No lugar, né? E depois o colégio deu Harry de presente Potter. pra nós. Ah, que legal. Nós fomos assistir Cursed Child com o Tom Com Felton. o Tom Felton, que é o ator do Draco nos filmes do Harry Potter mesmo. Nossa, Uhum. na hora que eu vi. Valeu ele a pena. atuando, meu Deus do céu, Eu foi olhava um pra sonho ela tava assim, realizado. em êxtase, sabe? Uma coisa assim, né? E quase que a gente não vai. Isso. Quase Elas que a gente... saíram daqui do Brasil com esse sonho, mas daí a Kátia viu que não tinha mais ingresso. É. Por ser o Tom Felton Por que tá ser. atuando, o ingresso estava muito caro e muito concorrido. Tava muito difícil conseguir assistir. Eu já tava indo na cabeça, vou ver o Wicked e dependendo do Aladdin, que eu também amo, vai tá ótimo. Se conseguir Harry Potter, melhor ainda. Mas já tava Ela- conformada, Ela que nem eu não ia imaginava, a ver. Duda, né, Kátia? É. Ela nem imaginava. Ela já tava na cabeça dela, eu não vou assistir, eu não vou conseguir. E o sonho dela era ir pra Brother assistir com a Kátia, né? Imagina, as duas não Nós gostam. viemos aqui falar de Ah, Harry Potter no Nossa, episódio, gosto né? um pouquinho de A Harry gente Potter. gosta só um pouco. E aí, depois que nós saímos da EF, nós ficamos 2 dias e meio em Manhattan, né? Combinamos, porque nós não sabíamos o que seria possível fazer. Se nós teríamos a oportunidade de ir para Broadway. A gente foi para lá sem saber. A gente achou que ia ficar na escola e no máximo conhecer a cidade vizinha, né? Que é conhecer Tarrytown, na verdade, que é a cidade onde fica a escola. Então, ficou essa insegurança. Vamos ficar 2 dias a mais? Ah, o que vocês acham? Ah, a Duda fica. Ah, então tá bom. Então, nós saímos da escola, fomos pra lá, ficamos no hotel, esquina com a Times Square. Vocês já haviam planejado isso antes, Sim. tá? Ficamos ali na esquina com a Times Square. Então, a gente escorregava pra cá, Times Square, pra cá, Rockefeller Center, que é aquele lugar famoso dos filmes, onde o pessoal fica patinando na neve, no gelo, né? Tá nevando, o pessoal tá patinando. E aí, chegamos lá no sábado, neve. Neve, 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 neve. Duda, não vamos pros pontos mais longe, então. Vamos ficar aqui próximo, né? Uhum. E fomos pra fila, uma loja de brinquedos, que eu falei, Nossa, Duda, você tem que linda. conhecer essa loja. Porque é a segunda loja mais antiga do mundo. A primeira fica em Londres, que é a Hamleys. Aí nós fomos pra Fall.
Conta rapidinho, a hora que você entrou na loja. Nossa, é mágico. A gente passou, acho que 2 horas lá brincando, porque é lindo, tudo muito lindo. Tinha uma loja muito famosa, a Jellycat, que eu só via no TikTok. Quando eu vi, nossa, eu fiquei fascinada. Eu tive que comprar uma pelúcia deles. Nossa, a loja é mágica, é lindo. Nós entramos e eu falei, eu vou levar ela pra conhecer, que essa loja é de um filme que se chama Quero Ser Grande, que ele dança num teclado, ele toca o bife no teclado. A hora que ela viu esse Jellycat, que eu não fazia ideia do que era, Tá viralizado, o olho né? dela brilhava e multiplicou a minha alegria por 10. Porque ela ficou numa alegria, mas o que é esse Jellycat do dela? Ai, tem que tirar um negócio assim, então. Tanto é que você tem que agendar pra fazer a experiência na loja. E aí a gente saiu de lá, fomos pra loja da Nintendo, da loja da Lego não deu pra entrar, enfim. Aí eu falei, Duda. E a primeira experiência comendo lá, comemos no Five Guys. Que muito é super gostoso. famoso. E aí filmei lá ela pegando a soda dela lá de vários sabores, o lanche como veio e tudo. Aí eu falei, Duda, agora a gente vai ali na Broadway, porque a Broadway é como se tem uma rua, mas é como se fosse um bairro. São todos os lugares ali onde tem teatro, né? Vamos lá, Duda? Tentar comprar Cursed Child. E aí conseguimos comprar. Ai, que Pro bom. domingo. Sim. Fomos domingo à noite. E na segunda, mais um presente do colégio, nós fomos a um museu que se chama o Rise in New York. Para a Duda conhecer um pouco da formação de Nova York, mais pelo lado da cultura, fala do metrô, né? Mas vai pro lado do pop, né? Então tinha lá os grandes musicais e no final... Nossa, no final do museu a gente senta numas cadeiras e faz tipo um voo de asa delta por toda Nova York, passa em todos os lugares, Central Park, Ponte do Brooklyn, o Dumbo, a estátua, passa por cima de todos os lugares. Aí tem uma parte que a gente passa, tipo, por cima do mar, vem água na gente, começa a nevar, cai a neve, nossa, é muito simulador. legal. Que delícia. Muito E legal. pra chegar, um elevador que deu uma despencadinha, o rostinho dela... Tem uma parte da experiência que você entra no elevador, o elevador despenca, Meu aí Deus. ele volta. Já ia ser meu fim. E aí passa um ratinho andando. Andamos de metrô, não tinha rato no metrô. Andamos de metrô por lá, enfim. Acho que precisa Que de uns delícia. 3 episódios pra gente contar tudo que a gente fez lá. E deu tudo muito certo, então, muito né? certo. Foi mágico. Até o clima, né? Vocês saíram de lá, uma nevasca terrível, né? Isso. É uma... Vocês viram a neve na medida certa. Na né, medida cara? certa. Na medida certa. Filmei lá os bloquinhos. É lindo. É lindo. É uma emoção pra... Eu nunca tinha visto neve, a Duda já tinha visto, né? É algo assim... É mágico, né? É mágico. É mágico. É mágico. Você É vê mágico. a neve é mágico, caindo. Eu ligava, e aí a temperatura? Sensação de -13. Menos 13. Aqui um calor que a gente não estava aguentando, né? Sim, sim. Um calor e elas lá com -13. Nossa. Duda, qual a dica você deixa para os seus colegas, para suas colegas que irão participar dos próximos desafios? Porque teremos muitos, né, Ká? Com certeza. Nesse ano de 2026 e nos próximos. Qual é a dica que você deixa? Acho que a dica que eu deixo é que você nunca pode desistir do sonho que você tem. Que eu até disse em um vídeo DF que um sonho, ele custa caro, muito esforço, é difícil alcançar, mas desistir tá custando o seu sonho. Então você tem que sempre ter em mente o que você quer. Vai dar medo, mas você tem que segurar a sua coragem para realizar o seu sonho, alcançar o que você tá pensando. E é possível, é muito possível e é mágico quando você vê que todo o seu esforço foi recompensado, que valeu a pena. Show. E você voltou transformada dessa experiência, Nossa, Duda? muito. Voltei realizada, porque era um sonho meu fazer intercâmbio, conhecer Nova York, então nunca imaginava que com 14 anos eu ia ganhar essa oportunidade, com 15 eu ia estar lá em Nova York, vendo a neve. Você não imaginou, mas você apostou que seria possível. Sim, eu fui Com a toda a coragem, força. todo o meu esforço no vídeo, mandei e aí foi a recompensa. E Foi ela mandou no último incrível. dia o vídeo dela. E ela não queria fazer. A avó dela, você vai, pode. Daí ela mandou pra teacher, né? Ó, meu esboço. A teacher, Esboço? Vai firme, Duda. E daí ela ainda ficou com o vídeo lá guardado, não deixava ninguém ver. Deixa eu ver, não.
Daí no último dia, ela falou, mãe, hoje é o último dia. Eu falei, ué, você ainda não mandou? Ela, não. Daí foi que ela mandou. Me mandou. E aí, Ká, qual a sua dica agora para os estudantes e até para os professores, né? Tantos professores participando de tantos desafios aí pelo Brasil e pelo mundo. O que você diz? Eu acho que é um reflexo. Se eu não acreditar e confiar no trabalho que eu faço com eles, eu não acredito em mim. Então, eu acho que começa por aí. Então, a partir do momento que eu tenho segurança do que eu estou fazendo com eles em sala, sempre fiz. E apareceu a oportunidade, abraça, né? Se você não tentar, você nunca vai saber se seria possível ou não. Então, eu acho que o meu trabalho, o apoio do Beca, desde sempre, que toda vez que eu venho aqui, eu falo, tem um projeto que quero fazer. Patrícia, Dona Kátia, pode fazer. Então, e compartilhado com eles, e eles acreditando e confiando que é possível, que foi o que eles fizeram, não tem como não dar certo. Não tem como. Eu acho que vale a experiência, né? Mesmo que se nós não tivéssemos ganhado, acho que ainda assim, só o fato de ter participado já é uma alegria imensa, porque tem aquele que não participou. Sim. Então, sempre vai ter aquele que, que não vai acreditar, que não vai ter essa confiança. Então, confie no seu trabalho, no que você compartilha com eles, e é isso. É só isso. É só isso. É só isso. Meninas, parabéns mais uma vez. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada por tantos relatos. Vocês fizeram a gente viajar junto com vocês, de verdade. Nós todos ficamos muito orgulhosos pelo prêmio de vocês, pela experiência de vocês. É como se nós também estivéssemos vivendo essa conquista, né? Falei isso no outro episódio e agora torno a falar. É uma conquista de todos nós, Sim, né? Muito. Parabéns. E muito obrigada pelo seu tempo, Dani. Imagina. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês por tudo que faz, né? Porque a Duda tá no Beca desde já 11 anos no Beca, né? E, assim, só tenho que agradecer a Mi, que foi já a professora dela, Sim. a Kátia também, só agradecer. Então tá bom. Parabéns, gente. Muito Obrigada. Colégio Beca. Qualidade no presente e sucesso no futuro.